Olá! Vem! Mais um vídeo aqui no canal Contos com a Adele. É um prazer enorme encontrar com você mais uma vez. Se você ainda não é inscrito no canal, me poupe, né? Se inscreva já, deixe seu like já e ative o sininho das notificações. Tamo junto! Minha vida sexual foi muito tormentosa. Eu sei que eu estava procedendo uma monstruosidade, mas apesar de tudo, eu não sou um monstro. Quem sou eu? Francisco Costa Rocha, mais conhecido como Chico Picadinho. Vamos impactar? Porque do jeito que está, não dá para continuar. Francisco Costa Rocha nasceu no dia 27 de abril de 1942, no estado do Espírito Santo. O Francisco ele era filho da Nancy. O pai do Francisco ele era amante da mãe dele. Ele era um homem casado com 3 filhos e era um homem rico. Algum tempo depois, a mãe de Francisco ela contraiu tuberculose e ela foi transferida para um hospital em Minas Gerais. O Francisco, o Chico, foi morar com um casal que trabalhava para o pai dele. Durante 4 anos que o Chico ficou morando com este casal, era espancado e ele sofria também abuso. Como hobby, ele gostava de enforcar os gatos para ver se eles tinham realmente 7 vidas. Quando ele completou 6 anos, ele reencontrou a mãe dele e foi morar com ela. A mãe dele trabalhava como prostituta para poder sustentar ele e ela. Então ela levava os clientes dela para casa. Quando ela tinha algum cliente, ela prendia o Chico dentro do quarto e ele só podia sair no outro dia. Aos 17 anos, ele teve uma briga muito feia com a mãe dele. Então ele resolveu sair de casa e ele foi embora para São Paulo. Ele tinha um sonho de servir na aeronáutica. Logo ele conheceu um médico chamado Caio. Logo os dois ficaram grandes amigos. Então os dois resolveram juntos alugar um apartamento perto de uma região chamada Boca do Lixo. Atualmente essa região ela é conhecida como Bairro da Luz, em São Paulo. Esse apartamento eles levavam namoradas, prostitutas, os casos deles. Porque o Caio, na verdade, ele era um homem casado. Então ele queria esse apartamento para farra mesmo. O Chico Picadinho, nessa época, ele estava trabalhando como vendedor de consórcio. O dinheiro que ele recebia era tudo para bebida, prostitutas, era só para farra. O seu primeiro crime foi aos 24 anos. Em uma noite, já bêbado, nesse bairro Boca do Lixo, o Chico, ele conheceu a Margarete, que era uma bailarina. Tinha pouco tempo que ela tinha chegado no Brasil. Ela era uma estrangeira, uma bailarina massagista. Logo depois de algumas bebidas, de alguns beijos, abraços, Chico convidou a Margarete para ir com ele até o seu apartamento. Depois dos dois terem relações sexuais, viraram o zoinho, ele enforcou a Margarete com o cinto da calça até a morte. Conforme o relato dele, quando ele deu por si e deparou com o corpo dela ali, ele não sabia o que tinha acontecido. Então ele teve a brilhante ideia de esquartejar. Ele usou uma faca de cozinha, uma tesoura, uma chave de fenda e uma lâmina de barbear. Depois que ele esquartejou todo o corpo da Margarete, ele desceu, encontrou com um amigo dele, esse Caio, esse médico. Ele contou o que tinha acontecido. Esse amigo deu para ele um dinheiro, ele falou que ia embora para o Rio de Janeiro. Esse amigo, então, contou para a esposa, chegou em casa, contou para a esposa. Os dois foram até a delegacia e contou o que havia acontecido. Os policiais foram até o apartamento, encontrou o corpo da Margarete, todo esquartejado, todo picado. 2 dias depois do seu crime, no dia 13 de março de 1964, o Chico foi preso. Ele foi a julgamento, o seu julgamento durou 10 horas. Ele foi condenado a 18 anos de prisão. Ele foi para presídio no Carandiru. Lá os prisioneiros colocaram nele o apelido de Chico Picadinho. Então ele começou a ser conhecido como Chico Picadinho, tanto na cadeia como também pelos jornalistas. Chico Picadinho ele tinha um comportamento totalmente exemplar na cadeia.
Ele passava o tempo lendo, ouvindo música clássica e fazendo pinturas. Gostava também de religião. Depois de cumprir apenas 8 anos de prisão, porque a vida da Margarete valeu 18 anos, mas ele nem chegou a cumprir 18 anos. 8 anos de prisão com bom comportamento. Após uma avaliação de vários médicos, eles chegaram à conclusão que o Chico Picadinho poderia normalmente conviver em sociedade. É mole ou quer mais? 2 anos e 5 meses depois, o Chico Picadinho voltou a atacar. Em setembro de 1976, ele foi para um motel com uma prostituta chamada Rosemary. Neste motel, depois dos dois terem o ato sexual de virar o zoinho, ele tentou enforcá-la. Ela desmaiou. Quando ela acordou, ele estava travado no pescoço dela, tentando arrancar a jugular dela com os dentes. Pense se isso não é um louco psicopata. Ela começou a gritar, lutar pela vida. Ele pegou, ficou assustado, saiu correndo. Ela foi até a delegacia e prestou uma queixa contra o Chico Picadinho. Um mês depois, em outubro, ele voltou novamente para um bar na Boca do Lixo, no bairro Boca do Lixo. Lá ele conheceu uma outra prostituta chamada Ângela Silva, mais conhecida como a Moça da Peruca. Depois de uma bebida e outra, ele também convidou ela para ir com ele para o apartamento. Ele estava morando num apartamento que era de um amigo da mãe dele. Lá os dois já estavam bêbados, depois também de ter o ato sexual e de virar o zoinho. Lógico, ele voou nela, enforcou ela com um cinto. Também fez questão de agredir ela bastante na região do rosto, dos seios. Depois dela morta, quando ele deparou com aquele corpo ali, né? Porque no caso dele, ele fala que não lembrava. Dava um surto, depois quando ele dava por si, ele viu o corpo e não lembrava do que tinha acontecido, né? Enfim, depois que ele viu o corpo, que ele teve a ideia novamente de esquartejar. Já tinha esquartejado uma primeira. Pegou só 8 anos de cadeia, né? O que tem? Arrastou o corpo da mulher para o banheiro, esquartejou ela usando faca, serrote, o que tinha por ali, colocou alguns pedaços dentro da mala, outros pedaços em sacos de lixo, outros pedaços ele tentou colocar dentro do vaso e dar descarga. Ele foi para o sofá e dormiu. Quando ele acordou, que ele viu aquela mala com o corpo, aquele saco que ele deu por si, o que ele ia fazer com aquele corpo? O que ele fez? Ele deixou um bilhete para o dono do apartamento, deixou os corpos ali na mala, na sacola, tudo na varanda do apartamento e fugiu para o Rio de Janeiro. Quando o dono do apartamento entrou, que ele foi ver, viu aquele corpo ali, pense, ele foi até a delegacia e denunciou ele. Nisso, o Chico Picadinho já estava no Rio de Janeiro, já tinha fugido para lá. Quando ele chegou lá no Rio de Janeiro, sem dinheiro, ele vendeu o relógio dele e foi morar em uma pensão, passeando pelo centro livremente, pensando quem poderia ser a próxima vítima. Quando ele viu na banca de revista, quem que ele viu? A foto dele. Tinha uma matéria exclusiva contando esse assassinato que ele havia cometido. Ele, imagina, ter pensado, nossa, que legal. Ele logo comprou a revista porque ele queria saber qual que era a matéria que estava falando dele. Talvez para ver se estava falando certo. Quando ele estava bem lendo a revista com a matéria a respeito dele, ele foi preso no ato. O Chico Picadinho ele foi condenado a 22 anos e 8 meses de prisão. Depois de alguns anos na cadeia, ele passou por um exame psiquiátrico, onde eles chegaram à conclusão que Chico Picadinho não tem condição nenhuma de conviver em sociedade. Após os exames, ele foi transferido para a casa de custódia, que fica na região de São Paulo, em Taubaté, onde ele se encontra até hoje com 81 anos. Seu hobby, ele gosta de ler, ouvir música clássica e fazer pintura. Mas graças a Deus, né, que eles resolveram deixar ele preso, porque como é que vai soltar um homem desse? Meu Deus, sem condição nenhuma, gente. Como que pode? Já era para ele ter ficado preso já do primeiro assassinato. Talvez ele não teria cometido esse segundo assassinato se ele tivesse ficado preso. Me poupe, né, gente? Me poupe, assim fica difícil. Meu povo, e tem gente que pensa que o mundo não está acabando.
E lógico que eu espero você no próximo vídeo. Beijo!